Se ao Facebook Live. E hoje é dia 30 de dezembro de 2020, né? Penúltimo dia. Penúltimo dia de 2020, né, gente? Estamos chegando ao final aí, né? E lembrando que é o final de um ano e início de mais um ano e damos seguimento à vida e assim vai, né, gente? Não tem, você sabe que às vezes a gente cria algumas expectativas, às vezes são boas, às vezes não são tão boas. A gente acha que acabou 2020, né? A gente renasce uma esperança nova que 2021 vai ser melhor e assim por diante, tem todo aquele desejo. Isso às vezes é bom, às vezes é motivador, isso às vezes, sem dúvida, né, traz assim uma nova esperança, tá? Mas por outro lado, gente, às vezes cria uma falsa esperança. Como assim, pastor? Uma falsa esperança? Porque a gente tira a esperança naquele que é a esperança. Quem é a nossa esperança? Jesus, né? Então, gente, assim, tem assim como um marco, né, para que você possa né, venci mais um ano, né? Mas a tua esperança não pode ser no fator que mudou o calendário, que mudou o ano, que mudou a data, que mudou o mês, e sim pelo fato de que você continua firme em Cristo, em Jesus, que é a sua esperança. A certeza que 2021 será tão bom, tão melhor, e você estará mais seguro ainda do que 2020 é o fato que você está em Jesus, com Jesus que é a tua esperança, ok? Se 2021 vai ser melhor ou pior, né? Se vai ser o ano da vitória ou o ano do final de tudo, o que importa é se você está com aquele que é a tua segurança, Cristo Jesus, que é a tua esperança, tá bom? Então não esqueça disso, tá? E queridos, e falando de esperança, de Jesus, estamos estudando o livro de Apocalipse, né? Ontem estudamos o capítulo 16, falamos das taças, né? Estamos aqui estamos lendo, estudando sobre os derramar das iras de Deus, das taças, né? Vimos ali os 7 anjos com as 7 taças, né? E eles derramando as suas taças, o que significa, né? Cada taça derramada, as iras de Deus sobre a terra, sobre o mar e assim por diante. E hoje então, capítulo 17, eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 17 e nós vamos ver então o que a palavra do Senhor vai falar acerca agora, né? Vai falar de alguns personagens, vai falar agora de uma mulher, né? De uma prostituta, vai falar ali da própria besta, enfim. E você vai talvez até ficar em dúvida, porque lá no início do Apocalipse nós também falamos de uma mulher, né, que fugia, né, da besta, uma mulher que estava grávida, né, e se referindo à igreja, que fala de uma mulher que agora está sobre a besta, né, sentada sobre a besta. Então, é a mesma mulher? Não. Enfim, tudo sobre isso a gente vai estar falando e você vai poder estar aí tirando suas dúvidas, ok? Então, fica ligadinho com a gente. Se você puder, vai convidando alguém, vai marcando alguém, vai compartilhando, tá? Porque tudo isso aqui, gente, ajuda muito para esse tempo que estamos vivendo. Porque eu digo para você assim, nós estamos na iminência, né? Na verdade, isso se já não estivermos vivendo, né, parte desse capítulo 17. Tá? Talvez já estejamos vivendo alguns momentos desse capítulo 17. Tá? Então, vale muito a pena você nos acompanhar com carinho, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá então. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Ok. O que eu queria ir pontuando para você, tá? Para você ir acompanhando. Você viu que o próprio texto ele vai se explicar depois, mas eu já vou adiantando algumas coisas só para quando chegar você confirmar o que eu estou dizendo. Então fala assim que os 7 anjos tinham 7 taças, né? Então aqui ele chama João, ó, venha, né? Eu vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta. Então agora vem um julgamento sobre essa grande prostituta. Tá? Lembrando, irmãos, que a Bíblia fala assim que a igreja, a Bíblia chama a igreja da noiva, a noiva de Cristo. É representada como a mulher, tá? E como a noiva de Cristo. Nós vemos isso lá no início de Apocalipse. Aquela mulher, né, cuja foi perseguida, né, pela besta porque, né, o seu ventre, né, carregava aquele que seria o Salvador. Tá? Dando ali
uma conotação, né, à igreja, né, que tinha a mensagem, né, da salvação, então que foi perseguida, né, então o tempo todo sendo perseguida. Agora aqui nós vemos o que, tá? A igreja que é o quê? Por que a grande prostituta? Porque aquela mulher, tá, que se prostituiu, ou seja, tá? Quem que se prostituiu? A mulher que começa o quê? Trair. Trair quem? O marido, tá? Como que a igreja trai, irmãos? Quando começa a adorar outro, quando começa a se relacionar com outro, quando a igreja começa a idolatrar, começa a buscar outros deuses, seja, exemplo, tira o foco. O foco da igreja sempre foi o quê? Jesus Cristo, noivo. O foco da igreja, você está falando da igreja idólatra, né? A igreja que adora santo, imagens, né? Isso aí, idolatria, né, pastor? Não só isso, mas a igreja, irmãos, existem outros tipos de idolatria. Sim, que passou a adorar o dinheiro, né? Só a prosperidade. Podemos dizer que de 1900 e final da década de 80 a 90, a igreja, até a protestante, só pregou-se o evangelho da prosperidade. Isso não deixa de ser uma idolatria. Tá? E cadê Jesus? Cadê a salvação? Cadê o confronto com o pecado, com o certo e com o errado? Parece que assim, viver em Cristo era viver em busca do dinheiro, da prosperidade. Não que isso não tenha que ser pregado e que não seja uma verdade, um princípio bíblico, mas passou a ser o foco. Idolatria que é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Exato. Porque existe um só Deus e só Ele nós devemos adorar. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Exato. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Tem pessoas que estão buscando a Deus porque querem ter um filho, não conseguem ter um filho. Né? Então daí vai para a igreja e pede, né? Ora, clama. Daí Deus dá um filho, a pessoa engravida, coisa assim. Daí não pode mais vir na igreja. Porque, porque a criança dorme, aí fico com medo de acordar para ir na igreja, coisas assim. Então quer dizer, você viu que o foco virou tudo nessa criança. Então quer dizer, Deus não era o maior, a pessoa só queria algo de Deus, não queria Deus. Queria algo que ele tinha para dar. E isso, nós estamos dizendo que não tenha que dar o isso devido cuidado para a criança. Isso é prostituição. Só não podemos fazer da criança maior do que Deus. Não. Entende? Porque senão você está idolatrando, né, o que Deus te deu, né, e colocando no lugar de Deus, assim como o casamento, como o trabalho, principalmente o dinheiro. Exatamente. Porque às vezes a gente coloca muito, porque eu tenho que ganhar dinheiro, então eu não tenho tempo para Deus. Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar minhas contas, porque eu colocando o dinheiro, então é uma idolatria. Então aqui, queridos, quando fala desse julgamento sobre a grande prostituta, tá? Essa prostituta não é uma mulher, né? Mas está falando sim de uma instituição religiosa ou de muitas instituições religiosas. Está falando sim da igreja, tá? E não é está falando aqui da igreja católica, que todo mundo mete pau na igreja católica aqui. Não, gente, está falando de igrejas, tá? Igrejas que perderam, tá? a sua pureza, a sua essência de noiva de Cristo e se prostituindo, indo atrás de maridos, indo atrás de prostituições, tá? De interesses pessoais, tá? Então, olha só, que está centrada sobre muitas águas. Água significa, tá? Que tem influência sobre muitos povos, muitas pessoas. Então, igrejas que têm influência sobre muitas pessoas, tá? Com quem os reis da terra se prostituíram. Esses reis da terra são pessoas de influências, autoridades, políticos, reis. Então, ou seja, se aliançaram a governos, a políticas, por isso que perderam os seus valores, os seus princípios, ganharam poderes, né, de reis, de políticos, e políticos usaram a igreja, e sempre assim, a política sempre quer estar junto com a religião para poder usar a religião, e não para poder se converter com a religião, tá? E os habitantes da terra embriagaram-se com o vinho da sua prostituição. Os habitantes da terra se embriagaram, se encheram com a sua prostituição, que é o quê? É a ideia de que o quê? Absorveram bastante daquela prostituição, tipo assim, beberam bastante daquilo, comeram bastante daquilo, né? Usufruíram bastante daquilo, ou seja, obtiveram o que quiseram, mas isso vai trazer um custo alto, tá?
Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição. Só um pouquinho. Então, gente, assim, só para você ir entendendo, tá? Esse anjo agora leva João para o deserto. Ali, né? Ele levado pelo Espírito, tá? Ele vê a mulher agora, tá? Aquela mulher que antes fugia da besta, que queria, né? Lá no começo do Apocalipse, né? Que ela fugia da besta, né? Porque era a igreja santa, imaculada. Agora ela estava em cima da besta. Ou seja, ela estava macumunada com a besta. Ela estava junto com a besta. Nós estamos falando aqui, tá? Veja bem, pastor está falando que nos últimos tempos a igreja vai estar junto com a besta. Entenda uma coisa, a igreja fiel, e não é a igreja, é uma denominação, irmãos. Põe isso na tua cabeça. Senão você pode fazer o quê? Né? Uma divisão aí, como se só existe uma igreja verdadeira. Não. Entenda o seguinte, dentro de muitas igrejas e denominações sempre vão haver os remanescentes, aqueles que estão firmes na palavra, dirigidos pelo Espírito, em oração. A história do joio e do trigo sempre vão habitar juntos, não, sabe? Porque a gente tem aquela ideia assim, como é que eu faço para estar sempre com o trigo e longe do joio? Gente, é Deus que vai fazer essa separação. Você vai ter que aprender a conviver junto, mas você não se contaminar e nem virar joio, tá? Ser o trigo. Põe isso na tua cabeça. Então, olha só, essa mulher agora está montada na besta, ou seja, né, ela não só está junto, mas ela está montada em cima da besta. Ela coberta, essa besta está coberta com nomes de blasfêmias, porque é óbvio, essa besta é o próprio dragão, tá? É o próprio, né, que foi dado o poder do dragão para essa besta, né? Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, aqui a gente pode falar um pouquinho depois. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho. Púrpura é cor dos reis, né? Vermelho também, tá? Então mostra adornada de pedras preciosas e pérolas. Então você vê o seguinte, ela está cheia de riquezas, quer dizer, ela buscou os valores do mundo, as riquezas, ela buscou, né, as coisas que, né, as pessoas do mundo buscam. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e impureza da sua prostituição. Tá? Em sua testa havia inscrição, e agora vem a inscrição. Tá? E aqui se remete à época lá, tá, de Roma, e à época também da Babilônia, onde as prostitutas mesmo da época, elas usavam em suas tiaras, uma coisa assim, os seus nomes. Então, é por isso que aqui vai falar agora dos nomes, porque era o que não é classificava, era o que realmente representava elas, né? As prostitutas, elas uma espécie de uma tiara, alguma coisa assim, e ali o nome delas, daí isso representava que elas eram prostitutas, tá? Olha só, então aqui em suas testas havia esta inscrição. Mistério. Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Ela estava embriagada com o quê? Com o sangue dos santos. O sangue dos Sangue das testemunhas de Jesus. De Jesus, tá? Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Então olha só que interessante. João não fica admirado quando vê a besta, quando vê o falso profeta, quando vê, né, o próprio dragão, mas quando ele vê a igreja agora em cima do dragão. Gente, quando o João vê a igreja, aquela que fugia do dragão, aqui ele fica admirado. Aqui eu acho que se ele pudesse, ele infartava. Porque ele fala, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Aonde nós erramos? Acho que o João fala assim, aonde nós nos perdemos, tá? Como igreja. Olha só. Então aqui, por isso que ele fala assim, quando vi, fiquei muito admirado. Tá? E agora pode continuar, pastor. Então hoje me diz, por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora ele vai começar a explicar então esse mistério. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo,
ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Observe que está falando o quê? De pessoas que vão ficar admirados, no sentido de perplexos, né, quando virem essa besta. Porém, tem algo muito importante aqui no que foi lido, você precisa gravar. Quem que vai ficar perplexo? Quem que vai adorar essa besta? Está muito claro aqui. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Tá? Ou seja, aquelas pessoas que os seus nomes não foram escritos na Bíblia, ou seja, que não aceitaram Jesus. Essas pessoas vão adorar essa besta. Essas pessoas vão ficar perplexas. Essas pessoas, inclusive, irmãos, tá? Imagina, e quem que está sentado na besta? A igreja. Então, assim, para essas pessoas, né, essa besta, que com certeza é o anticristo, né, vai estar o poder do anticristo, a força política, alguém reinando, junto com a mulher, com a igreja, sentado na besta. Então, imagina, força política, força religiosa, agora insurgindo no mundo, tá? As pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida vão ficar admirados, irmãos, vão ficar perplexos, vão ficar, tá? E daí fala aqui também dos reis, né? Ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era e não era. Cadê? Onde eu vi aqui? Porque ela era, agora não é, entretanto virá. Virá. Mas aqui, não, um pouquinho antes. Tá. Não, tudo bem. Acho que é um pouquinho mais na frente, eu já estava antecipando. Que é quando fala das cabeças, tá? Vamos para frente. Versos 9. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Veja bem, fala de 7 colinas onde está sentada a mulher. Aqui que você precisa saber. Quando essas 7 colinas, se você for estudar, se você for pegar uma moeda lá da época de Roma, tá? Você vai ver que nessa moeda está gravado lá Roma, tem uma mulher sentada sobre 7 colinas, tá? Que representa Roma. Ou seja, uma mulher sentada, está gravado na moeda. Tá? Então aqui, lembrando que essa época aqui de João era a época do governo romano. Tá? Então aqui sim se refere a Roma, sim, tanto naquela época como hoje. Então está se referindo sim, pastor, mas eu aprendi que esta mulher hoje aqui é Roma. É a igreja do Vaticano. Não, pastor, o senhor está enganado. Essa igreja aqui é só a igreja católica, é o Vaticano. Irmãos, entenda uma coisa, tá? A igreja, talvez ali, o Vaticano, Roma, onde está a igreja católica, talvez seja o quê? A mãe. Você viu que ele fala assim, a mãe das meretrizes? Aí, ó, tá aí, ó, viu? A pastora está pesquisando aqui, gente. Quer mostrar ali? Será que não consegue mostrar? Aí, ó, pode ver, uma mulher, consegue ver, ó, sentada sobre 7... Aqui. Acho que um pouquinho, ó. E escrito Roma, tá? Senão você procura na internet, irmãos, tá? É uma mulher, escrito Roma, tá? Isso aí é a esfinge da moeda, tá? Só você colocar aí na internet e vai aparecer para você. Então, você fala assim, não, porque às vezes a gente quer defender a nossa igreja, né? A nossa denominação, fala, não, é só a igreja católica, é só... Não, fala que ela é a mãe das prostitutas, ou seja, tudo se derivou dali. Não quer dizer que, tá? Não existam outras. Então, olha só, não estou aqui querendo defender uma, estou falando o seguinte, para a gente não se perder, para a gente ter ciência, né? É aquela história do joio e do trigo, irmãos, vai estar tudo junto. Tá? Por isso que fala assim que a gente precisa o quê? Ter conhecimento, a gente precisa buscar, né, o conhecimento. Aqui se requer mente sábia, o verso 9 fala, mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. Tá? Então, aí sim, Roma. Tá? São também 7 reis, que na verdade, 7 reinos. Tá? Vamos lá então. Daí fala assim, 5 já caíram. Um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão, como a besta, a autoridade como reis. Eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade à besta. Então aqui o que fala sobre esses 7 reis, né, ou 7 reinos? Está falando assim, que já foram. Está falando lá, lembra lá dos babilônios, dos egípcios, babilônios, gregos, persas, né? Aqueles lá descritos em Daniel, tá?
da estátua de Nabucodonosor, tá? Roma, tá? E fala deste oitavo que ainda virá, tá? Que seria os 10 chifres, porque justamente é a união, tá? De 10 nações, ou 10 poderes, ou 10 reinos, ou 10 impérios, que vão para reinar, e aqui fala assim, mas vão reinar por pouco tempo. Por que por pouco tempo? Porque eles vão reinar justamente para dar poder para o anticristo. Por que pouco tempo? Porque a gente vê que o Senhor virá intervir nisso, né? Nesse tempo onde o anticristo vai estar governando ou reinando, né, sobre a terra através desses 10 chifres ou através dessa junção desses reinos, tá? Daí diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Deixa eu virar aqui. As últimas páginas da Bíblia fica coladinha aqui, né? Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos. Lembra que eu falei que as águas significam multidões, povos? nações e línguas. Está A explicado própria aqui. Bíblia está dizendo que significa. Exatamente. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles... Haverá um momento, veja bem, primeiro a prostituta vem sentar em cima. Depois, a própria besta vai se voltar contra a própria igreja, tá? Contra a própria prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Tá? A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Dando a ideia de que, tá, aquela grande... Aí sim pode vir, né, conjecturando, tá, que talvez Roma ou o Vaticano ali vire uma espécie de uma capital desses 10 reinos, tá? Não quer dizer que... mas vire uma capital desses 10 reinos que vão aí do governo mundial, digamos assim, né? E aí entra essa conjectura toda que nós temos feito, a própria questão aí agora da renúncia possível do Papa ou não, do surgimento do novo Papa, e mas aí é tudo já conjecturas, não vamos entrar nisso porque a gente vai ficar conjecturando aqui e não é essa a ideia, tá? A ideia é a exposição das Escrituras, tá? Volto a dizer, as conjecturas ou o que virá, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai ligando um pontinho com o outro. Puxa, mas será que isso não tem a ver? Tá? Você vai ligando e puxa, por isso que é importante a gente conhecer, tá? E a gente ir lendo, a gente ir guardando isso. Você vê como a Bíblia, se você tiver calma, ela mesma vai explicando o exemplo das águas. Mas o que é essa água? As águas representam os povos. Ela mesma vai explicando. Nações e a mulher em cima da besta. Quando você olha isoladamente, assusta, mas daí você vai ver lá no comecinho de Apocalipse, fala da mulher que fugia da besta. Daí você vai ver a Bíblia falar que a mulher, né, representa a igreja, mas você vê que há um momento onde essa igreja está fugindo da besta, e outro momento onde essa igreja está sentada em cima da besta, ou seja, se uniu com ela, ou seja, se perderam, se desviaram. Mas sabe que toda a igreja? Não, a gente vê, fala aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, ou seja, é uma parte dela. Uma parte que ficou lá dentro brincando, sem compromisso, que não foram fiéis, tá? Que se ligaram aos reis da terra, se prostituíram por quê? Né? Foram atrás dos seus próprios interesses, se venderam. Né? Foram atrás de poder humano e não poder divino. Tá? E aí, você começa a entender tanta coisa, gente. Então, por isso que lá na frente vai estar, saia dela, povo meu. Daí, por isso que tem muitos desigrejados hoje que estão ensinando o povo a sair da igreja. Gente, aí não é tempo de sair da igreja não, viu? Não é tempo. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia, ao contrário. Tá? Hoje, se você sair da igreja, você está desprotegido. Tá? Não é agora que você tem que sair da igreja, não é. Não cometa esse erro teológico. Por favor, não vá na conversa desses desigrejados, tá? Porque o que eles querem é o contrário, é esvaziar você espiritualmente. Você hoje ficar sem igreja, ser um desigrejado, é você hoje enfraquecer mais rápido, tá? Volto a dizer, tá? Você hoje tem que estar em comunhão com a igreja, que é os santos, tá? Para você poder estar fortalecido na fé, tá bom? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando a gente estudar os demais capítulos, 18, 19, 20, 21, 22, principalmente até o 19. A gente vai estar falando, né, sobre essa mulher, sobre essa Babilônia, até o 19, tá bom?
E é isso, queridos. Isso por hoje é isso. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Exatamente. Vamos saudar aqui os nossos